Olá, continuando com a nossa resolução da prova do Instituto Federal de Educação Tecnológica, nível superior, analisaremos agora as questões 4, 5 e 6. A questão 4, ela ainda diz respeito ao texto 1, não é? Então, a questão 4, ela trata de uma escola literária, a escola modernista, e ela diz assim: embora contemporâneo, o texto 1 filia-se a diversas propostas modernistas, dentre elas. Então, há um estudo da escola modernista, nós observamos o que está presente na alternativa A, ou seja, nós excluímos a letra B, a alternativa 2, né, o segundo tópico, item. Na primeira alternativa, nós temos liberdade no uso de sinais de pontuação. Realmente, isso no modernismo, né, era assim, havia essa liberdade realmente no uso da pontuação. No terceiro diz abordagem da vida cotidiana, isso é notório, né? Nós vimos traços disso diversamente no texto. No 4 diz a utilização de linguagem com marcas de oralidade. Isso também percebemos. E o emprego de períodos curtos, realmente. Agora, o preciosismo da linguagem, o rebuscamento da linguagem, isso nós não observamos no texto 1. Então, a alternativa seria a letra A. Em seguida, nós vemos o texto, não é? O texto 2, que é um texto bem interessante, falando sobre por que matamos tantos jovens negros no Brasil. Então, no vídeo agora, na nossa aula, nós não iremos ler o texto, mas eu sugiro que todos possam lê-lo, né, para poder compreender as seguintes questões relacionadas ao texto. Então, o texto, como eu falei, um texto interessante, ele elenca, não é, ele dá uma visão geral, um panorama da situação dos jovens hoje, os jovens negros no Brasil, né? Então, o texto, para quem quiser lê-lo na fonte original, o texto Por que matamos tantos jovens negros no Brasil, disponível no Carta Capital, que inclusive é um site muito bom, né? Tem artigos excelentes para quem deseja fazer concurso, bem, né? Para quem precisa estar familiarizado com as questões sociais, com economia, atualidades de uma forma geral. Recomendo bastante, certo? Então, após a leitura, nós encontramos a questão 5. Na questão 5, nós temos então uma interpretação textual. A questão 5 diz, em relação a como ideia global do texto 2, a autora defende que a autora defende no texto 2 o maior número de mortes entre jovens do que entre adultos é maior, porque aqueles estão mais vulneráveis ao envolvimento com drogas. Não, certo? A ideia central do texto não é essa. Ela fala até da vulnerabilidade dos jovens, mas ela não é a ideia central que o texto quer tratar. Na letra B, ela diz assim: os jovens negros morrem em maior quantidade que jovens brancos por conta do uso de drogas. Vejam, embora isso seja um aspecto que nós observamos no texto, não é a ideia central. Então, não confundir, não é? Aspectos que estão corretos no texto como sendo ideia central ou ideia secundária, nós precisamos entender a diferença, certo? O que é a ideia global do texto? É uma ideia que está presente em todos os parágrafos, no entanto, ela se sobressai, né? Então, você vai ver, especialmente, eu gosto muito de orientar meus alunos no seguinte aspecto: um texto que tem título é um texto que nós temos lá a interpretação dele nas mãos. Então, nos leva, vejam a letra C. É urgente uma reforma na política de drogas para que não se continue exterminando jovens negros. Este realmente é o gabarito, né? E nós observamos claramente, se nós fizermos uma retomada ao texto 5, nós veremos que aqui, no item que ele elenca, né, alguns itens, ele coloca no 7, ele diz assim: o Conselho Nacional de Juventude comprou esta causa e lançou uma carta
em que pede uma urgente reivindicação da política de drogas no país. Nela, condena a política beligerante atual e chama a atenção para a necessidade de conhecer novas práticas que adotem direitos humanos como seu eixo central de atuação, focando a promoção da cidadania, além de apontar a necessidade de investir em programas preventivos para acabar com este vetor de promoção de violência contra a juventude. Então, ela fala exatamente de uma reforma na política de drogas, né? Para que não se continue exterminando jovens negros. É o ponto central, é a ideia global do texto, certo? Na questão, a letra D, eles assim, a implementação do Plano Juventude Viva acarretará grande redução no número de jovens usuários de drogas. Sim, isso aí está, a questão começou a ser debatida, né? A autora defende que a implementação do Plano Juventude acarretará grande redução no número de jovens usuários de drogas. O texto diz que o Plano Juventude, né, a partir da implementação, a questão começou a ser debatida, certo? Começou a ser debatida, mas não que acarretará grande redução no número de jovens. Começa, então, uma tentativa, né? O objetivo começa a aparecer a partir daí. E a letra E diz: as drogas se voltam contra a juventude e fazem vítimas diariamente. Sim, também está no texto, mas não é a ideia central. Na questão 6, ele diz assim: a respeito das estratégias de argumentação presentes no texto 2, analise as proposições. Então, essa questão é uma questão bem interessante, né? Uma questão que aborda mais assuntos relacionados ao texto, mas tem alguns assuntos a mais, além de uma simples interpretação aqui, né? Porque ele quer saber de estratégias argumentativas dentro do texto 2. Então ele diz assim: o uso do verbo na primeira pessoa do plural, já no título, por que matamos tantos jovens negros no Brasil, é um recurso que a autora utiliza com o objetivo de fazer com que o leitor compartilhe o questionamento lançado. Está correto? Sim, porque se eu digo por que matamos, eu, obviamente, aí estou me incluindo no texto e incluindo os demais com quem eu falo, né? Então, estaria correto, estaria de acordo com o que a proposição diz. A alternativa 2 diz assim: infelizmente, essas características são velhas conhecidas da juventude brasileira, no parágrafo 4. Através do termo grifado, a autora partilha, um sentimento com o leitor no intuito de provocar uma identificação. Claro, porque quando ela diz infelizmente, ela não está ali, né? Ela não gosta do que ela está vendo. Claro que esse advérbio, infelizmente, ele remete a um sentimento negativo. Então, estaria correto também. Na alternativa 3, ela diz assim: ao utilizar os dados quantitativos e estatísticos, no segundo parágrafo, a autora busca conferir credibilidade ao texto presente perante seus leitores. Claro, porque é um texto argumentativo, conforme a proposta, a questão 6 fala, né? As estratégias argumentativas, uma das maiores estratégias argumentativas é o uso de dados quantitativos e estatísticos, porque são inquestionáveis. Então, se eu não posso questionar esses dados, né? Estão ali, são verídicos. Claro que é um processo, uma estratégia argumentativa excelente. Na quarta proposição, diz assim: trechos como: é hora de acabar com a guerra às drogas e é preciso saudar essa iniciativa. Um conselho meu: volte aos parágrafos, né? Volte ao parágrafo, porque se ele especifica linha e parágrafo, é necessário que você retome. Aí diz: trechos como esses guardam relação com a injunção, pois tende a indicar ao leitor uma maneira de agir, de pensar. Então, seria certa essa proposição quando ele diz: é preciso saudar
É hora de acabar. Nós temos aí a injunção presente. Será? O que é a injunção? A injunção é uma forma de instrução, certo? O texto injuntivo, ele é um texto instrucional. Claro que esse texto ele é argumentativo, né? Ele tem muitos argumentos. No entanto, quando eu digo é hora de fazer isso, eu estou orientando. É preciso isso, eu estou orientando. Então, temos aí, claro, uma injunção e que indica ao leitor a maneira de agir, né? Impõe ao leitor uma maneira de agir, de pensar. Então, a proposição 5, vamos identificar. Como estratégia argumentativa, a autora utiliza vários trechos narrativos, como a juventude tem arcado com as maiores consequências dessa violência institucional, no parágrafo 6, a fim de apelar para a experiência cotidiana vivenciada pelo leitor. Então, vejam, nessa questão aí nós não temos trechos narrativos, né? Nós temos aí uma argumentação. Também a experiência cotidiana vivenciada pelo leitor, quando ele diz a juventude tem arcado com as maiores consequências dessa violência institucional, sim. Mas aí a estratégia argumentativa é tida por um trecho argumentativo, né? E não um trecho narrativo. Então, nós temos como proposição certa, como alternativa correta, a letra C, certo? Então é isso, minha gente. Então nós terminamos aqui a resolução desse segundo momento e voltaremos em breve com as últimas questões do texto, da prova, e espero que tenha ajudado, né, a análise dessas questões. É uma prova, como eu já falei, muito boa. Essas 3 questões que nós vimos hoje foram bem contemplativas, né? E é excelente, porque merece quem estuda, né? Então, faz a diferença de quem se preparou para uma prova de fato e quem não deu a devida atenção que deveria ser dada, né? O IFPE está de parabéns pelo nível de prova elaborada e em breve nós retomaremos as últimas questões. Um abraço a todos.